E, reverentemente, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 4. Leitura da palavra do nosso Deus. É o texto que nós vamos tomar como base para nossa breve meditação nessa noite. E depois você, por favor, fique com sua Bíblia aberta, se você puder. Nós vamos dar umas caminhadas aqui por esse livro. Leiamos. Atos 8, versículo 4, a partir do 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse seu intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém? Que a palavra do Senhor fale aos nossos corações. Gostaria de falar com os irmãos sobre um tema que muito falou ao meu coração esses dias, sobre o engano de Simão. É um texto muito forte esse que nós lemos, né? Traz para nós até um certo choque a atitude desse homem, mas nós vamos caminhar um pouquinho para entender o que aconteceu até que nós pudéssemos estar aqui nesse cenário em que Simão vem e quer comprar o dom de Deus. O livro de Atos é atribuído a sua autoria a Lucas, e ele começa falando sobre a promessa do Espírito Santo. Começa relatando sobre a ascensão de Jesus, capítulo 1, que Jesus, ele começa a relatar que depois que Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias andando com os seus discípulos, comendo com eles, dando sinais evidentes e claros, irrefutáveis, incontestáveis, de que estava vivo. Então, ele começa a falar sobre isso, e depois ele começa a falar também sobre
o que Jesus falou sobre a promessa do Espírito Santo. Em João 16, Jesus falando aos discípulos, ele promete o Consolador. Ele diz, quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo e ele vai lembrar vocês de tudo que eu tenho falado. Ele glorificará o Pai. E aí, durante todo o capítulo 16, ele vem de João, e o próprio Jesus vem falando sobre o ministério do Espírito Santo. E nesse momento é que Jesus, aí nós vamos ler, a partir do versículo 6, a ascensão de Jesus. Antes disso, Jesus diz o seguinte, dá uma instrução aos discípulos. Ele diz assim, vocês fiquem em Jerusalém. Ainda não saiam daqui, até que venha o Espírito Santo sobre vocês. E aí é o que nós vemos, aquele versículo que nós bem conhecemos, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, e até os confins da terra. E assim os discípulos fizeram e ficaram ali. A partir do capítulo 2, nós vamos ver, e o dia de Pentecostes, aí o capítulo 2 começa a dizer, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí nós vemos aquele também trecho conhecido da palavra do nosso Deus, quando aqueles homens foram tomados por línguas estranhas, e como tem o relato aqui, a partir do versículo 3, capítulo 2, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Na continuação do relato, a Bíblia vem dizendo, a palavra de Deus nos diz que ali havia homens piedosos de várias nacionalidades. E eles ficaram espantados, perplexos em estarem ali e ouvindo em seu próprio idioma aquilo que aqueles homens estavam falando. E eles ficaram ali e também tomados, e eles ficaram tão admirados e começaram a perguntar o que se tratava, o que era aquilo. E a palavra de Deus diz ainda também que Pedro se levanta e começa a pregar. Começa a falar sobre a boa nova do Evangelho de Jesus. Vem falando de tudo que eles presenciaram, de Jesus morto, ressurreto e elevado às alturas. E aí, voltando um pouco, no capítulo 1 ainda, no versículo 9, Jesus foi elevado às alturas, à vista de cada um deles, e aí uma nuvem encobriu aos seus olhos, aos olhos daqueles homens que estavam ali. Depois dessa pregação de Pedro, e esses homens começaram a perguntar, o que é que nós podemos fazer para alcançar também esse dom? E prestem bastante atenção à palavra que falou muito ao meu coração esses dias. No capítulo 2, versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. E aí, ao final desse versículo, ele vem dizendo que naquele dia, até o capítulo 41, ao final desse trecho, e então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E a igreja do Senhor crescia. E a igreja do Senhor crescia louvando, como diz o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A ousadia daqueles cristãos, a descida do Espírito Santo, o poder prometido, fez com que aqueles homens atraíssem muitos outros a si. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Só que alguém ficou muito incomodado. Os líderes judaicos, eles começaram a ficar muito incomodados com isso, com o crescimento da igreja. Quiseram sufocar a igreja, quiseram sufocar aqueles homens, porque eles eram ousados, eles faziam feitos e maravilhas. Esses primeiros capítulos de Atos vêm falando sobre isso, sobre sinais, sobre prodígios, pessoas curadas. E por conta disso, eles contavam também com a simpatia do povo, como nós já vimos aqui. Mas eles também afrontavam aqueles líderes judaicos e acusavam eles da morte de Jesus.
Dizia, vocês tiveram um coração tão duro que mataram o próprio Jesus. E eles começaram a ficar enfurecidos. E eles continuavam fazendo milagres. E eles prenderam os apóstolos, açoitaram e eles saíram felizes, porque se acharam dignos de sofrer por essa causa, por esse nome, pelo nome de Jesus. Ainda assim, continuando, nós vamos ver também Estevão. Estevão foi outro homem cheio de poder, da graça de Deus. A partir do capítulo 7, nós vemos que Estevão dá testemunho, é interrogado, e ele afronta também aqueles líderes por conta disso. Estevão é acusado injustamente, colocam testemunhas falsas para dizer que ele estava pregando contra o que eles já tinham aprendido toda a vida sobre Moisés. E aí, Estevão é apedrejado e morto. Isso é o fim do capítulo 7. Começo do capítulo 8, onde nós chegamos. E aí começa a perseguição da igreja. Capítulo 7, último versículo. Versículo 60 diz, então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Versículo 1 do capítulo 8 diz, e Saulo consentia na morte de Estevão. Versículo 3 diz que Saulo queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Projeto de Deus. Muitas vezes nós tememos perseguição, muitas vezes nós temos medo disso. Projeto de Deus, para que o povo fosse disperso. E aí começou a dispersão. E os cristãos começaram a fugir e foram dispersos. E onde estava um cristão verdadeiro? Ali havia a luz de Cristo brilhando. E o testemunho de Deus estava ali. E das suas obras maravilhosas. E aí, nesse cenário de feitos e maravilhas, que era tomado aqueles apóstolos, que os cristãos, de uma forma geral, como o próprio Filipe, Filipe chega em Samaria, e é o texto onde nós começamos a ler. E é maravilhoso quando ele chega em Samaria, que aquelas pessoas não conheciam ainda o Evangelho, não conheciam o dom do Espírito, mas a palavra de Deus diz que Filipe começou a fazer feitos também, grandes maravilhas, pois os espíritos imundos, que foi o que nós lemos, gritando em voz alta, saíam de muitos que possuídos por ele, muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles homens, como nós lemos no relato, eles eram muito enganados, o povo de Samaria, por pessoas assim como esse Simão, que nós acabamos de ler. Que com suas mágicas e artes mágicas, enganava o povo. E eles eram enganados, e eles eram possuídos por demônios, entristecidos, mas quando veio a palavra do Senhor, eles receberam com grande alegria e foram libertos. E Filipe ia pregando e fazendo curas, e através de Filipe, Deus estava operando na igreja, e a igreja ia crescendo, e uma multidão começou a se converter. E entre eles, o próprio Simão. Mas que figura era essa? Quem era esse Simão de quem nós vamos falar? Os escritos antigos, do período neotestamentário, relacionam esse Simão a um mago conhecido como os samaritanos o consideravam como um deus. Porque ele fazia grandes sinais, grandes maravilhas, e ele mesmo se dizia que era, como nós lemos aqui na palavra de Deus, ele era chamado de o grande poder. Poder de Deus. Com isso, ele enganava muitos, enriquecia, e quando ele viu Filipe andando, e as pessoas acompanhando, e aquelas maravilhas, e ele começou a olhar, e a palavra de Deus diz que ele abraçou a fé. Ele abraçou a fé e foi batizado e ficava extasiado
com tudo o que ele tinha visto. Todavia, quando chegaram os apóstolos, Pedro e João, e eles foram derramar e foram impor as mãos ali sobre aqueles que já haviam sido batizados, e para que recebessem também o Espírito Santo de Deus. E essa época, isso que nós estamos vendo de feito e maravilhas, e essa descida do Espírito Santo, assim como em Pentecostes, era para mostrar, evidenciar, naquele momento, muito especialmente, o Espírito Santo e sua manifestação, para dar credibilidade à igreja. E nesse momento que eles começam a falar, a Bíblia não diz que tipo de feito sobrenatural, se eles falaram em línguas, se eles profetizaram, mas diz que depois dessa descida do Espírito Santo, sendo batizados pelo Espírito Santo, aquelas pessoas começaram a falar e há uma manifestação extraordinária ali do Espírito Santo de Deus. Simão chega, embora tendo abraçado a fé, embora sendo batizado, Simão chega e pergunta para eles: que é isso que vocês estão fazendo? Me digam quanto é que vocês cobram para que eu tenha isso aí também. Porque eu também quero fazer isso. Eu quero impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem também esse poder aí de vocês. Severamente repreendido, Pedro disse, né, pois que seu dinheiro seja destruído com você. E aqui nós vamos começar a meditar para as nossas vidas, depois de todo esse contexto, sobre esse engano de Simão. Embora seja uma coisa tão forte essa história, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, nós podemos ver que muitas vezes nós caímos também nesse engano de Simão. O engano de Simão também foi cometido também pelos discípulos em alguns momentos. Inclusive, nesse primeiro capítulo, quando Jesus começa a dizer que vocês vão receber esse poder, descer o Espírito Santo, e aí eles já começam a pensar novamente: Senhor, mas esse é o tempo que o Senhor vai restaurar Jerusalém? E o Senhor diz: não cabe a vocês conhecer tempos nem estações. Vocês não precisam saber disso. Mais uma vez, aqueles homens estavam entendendo e querendo compreender o reino dos céus, o reino de Deus, de uma forma terrena, por um olhar humano. Foi isso que aconteceu com Simão. Ele olhou, ele não conseguiu entender que aquele era o dom de Deus. Ele começou a pensar que aquilo era igual a ele. Que aquilo era uma arte mágica, um feito igual ao que ele fazia. E ele quis comprar aquele dom. Nós não podemos comprar o dom de Deus. Nós não podemos comprar a graça de Deus. E assim como esse homem que parecia estar convertido, na verdade, ele estava atraído. Ele foi atraído por aquelas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de nos levar a pensar, os irmãos e a mim também, quantas vezes, ou em algum momento das nossas vidas, nós já paramos para pensar qual a nossa motivação em seguir a Cristo? Parece estranho a gente perguntar isso na igreja, especialmente uma igreja tão antiga, com membros tão antigos, pessoas que estão aqui há quantos anos. Mas isso é uma coisa que a gente precisa pensar, meus irmãos. Qual a motivação que faz com que nós sigamos a Cristo? Porque na nossa caminhada, infelizmente, nós encontramos sempre alguém que ainda não entendeu a graça de Deus. Muitas vezes, nós somos motivados por alguma coisa que nós queremos de Deus. Aquela célebre frase: nós procuramos as bênçãos e não o abençoador.
E nós precisamos sondar os nossos corações para ver o que de fato está nos motivando a seguir a Cristo. Nós estamos com a motivação certa e muitas vezes nós temos até uma motivação, posso dizer assim, justa, mas não é a motivação certa. Eu lembro de uma grande amiga minha, o exemplo dela, ela não vai se importar de eu dar o exemplo dela, com certeza, porque ela é uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Essa mulher sofreu muito com o marido a vida inteira, desde que os filhos eram pequenos. O marido tinha grandes problemas, era alcoólatra, era violento, e enfim, era uma perseguição à vida daquela mulher, minha amiga. E certo dia, ela passou na igreja e ouviu falar do Evangelho, e ela disse assim: eu vou ser crente para meu marido se converter. Eu vou ser crente para eu mudar de vida, para que a minha casa seja diferente. Eu vou ser crente para ele se converter. Ela nem pensou nela. E ela foi para a igreja. E depois ela se converteu. Mas ela reconheceu que a motivação dela não era certa. Até hoje o marido dela não se converteu. Até hoje ele continua a mesma pessoa. Muitos e muitos anos. Era uma motivação aparentemente justa, mas não era a razão certa. Nós não temos que procurar Jesus por nenhum outro motivo que não seja por Ele mesmo. E nós não podemos comprar a graça de Deus por nenhuma moeda, assim como Simão. Simão tinha dinheiro e quis comprar a graça de Deus com dinheiro. Às vezes nós queremos comprar a graça de Deus também com dinheiro. Às vezes nós queremos barganhar com Deus. O presbítero Esdras falou aqui que muitas vezes a gente quer dar para receber, quando na verdade nós já recebemos antes. Não é assim? E nós estamos apenas devolvendo. Mas nós queremos muitas vezes isso. Não, eu vou dizimar, eu vou entregar, eu vou pagar o dízimo, né? Ainda diz assim, porque senão eu não serei abençoado. Não é a motivação certa. A oferta, aquilo que nós temos que entregar a Deus é uma oferta de gratidão por aquilo que Ele já tem nos dado. Nós não podemos comprar a graça de Deus, nem o dom de Deus, em nenhum momento, porque nada que nós façamos, ou nada que nós temos, pode satisfazer a Deus. Quando nós estamos procurando as bênçãos e tentando agradar a Deus com isso, também não é a motivação certa se nós estamos barganhando com Deus. Nós temos que buscar agradar a Deus, porque nós o amamos. Porque Ele é o nosso Deus. E nós o adoramos. E assim como a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Vocês têm que brilhar. Porque através das boas obras de vocês, as pessoas vão glorificar o Pai de vocês. As nossas boas obras não devem glorificar a nós mesmos. As nossas boas obras têm que glorificar a Deus. Para isso nós fomos chamados. Mas ainda mais grave do que a nossa caminhada no dia a dia, é quando nós queremos comprar a salvação. Isso é gravíssimo. E infelizmente, com muita tristeza nós dizemos, se nós precisamos pensar que uma igreja dessa aqui, cheia de membros, muitos de nós, ou alguns de nós, não vão para o céu, simplesmente porque não entenderam o Evangelho de Deus. Não entenderam que o Evangelho é graça de Deus. Nós não precisamos acrescentar nada à cruz. Nada à cruz, nada. A cruz é suficiente. Jesus Cristo, você acha que Cristo, que a cruz, que o sacrifício de Cristo precisa de alguma coisa a mais? Nós reconhecemos isso quando em alguns discursos, conversando com algumas pessoas, a pessoa diz: não, eu sei que eu sou salvo, tal, Jesus morreu na cruz, mais nada. Isso, muitas vezes,
E ainda se acha assim, o engano de Simão, muitas vezes está em nós também. Nós nos enganamos quando pensamos que estamos sendo bonzinhos. Não, mas não, de jeito nenhum. Eu, um comedor de farinha e feijão assim feito, eu não vou para o céu, jamais. Não, só porque Jesus morreu. Não, não. Isso não é humildade, isso é orgulho. Orgulho humano. Orgulho humano de não aceitar a graça de Deus e de não se considerar indigno. Porque quando nós entendemos que só pela graça de Deus e que o sacrifício de Jesus é suficiente, nós estamos dizendo que nós não temos nenhuma condição de salvar a nós mesmos. Sabe por que nós não podemos acrescentar nada da nossa suja mão ali? Isaías 64, versículo 6, diz que nós somos como o imundo. Todas as nossas justiças, como trapos da imundícia. O que é que você acha que um imundo pode acrescentar a um Deus santo, santo e santo? Nada. Nós não podemos acrescentar nada. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe por que não vem de obras? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Aquilo que muitas vezes aparece no nosso coração, na nossa mente, como sendo algo tão bom. Ah, mas não, eu não, de jeito nenhum, eu quero ajudar. E não preciso ajudar nada. Isso não é humildade, isso é orgulho. Nós não podemos comprar o dom de Deus por nenhuma moeda humana, nem com o nosso dinheiro sujo, porque é produto daquilo que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Sabe o que é que atrai? A graça de Deus e o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sabe o que é que atrai isso? Arrependimento. Foi isso que Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados. E isso traz arrependimento. É isso que traz a graça de Deus sobre a nossa vida. É o perdão dos nossos pecados. Foi isso que Davi disse quando foi confrontado por Natã. Que ele disse: eu pequei, no Salmo 51, pequei contra ti. E aí no versículo 17 ele vem dizendo: eu sei que o Senhor não quer sacrifícios nem holocaustos. Porque se o Senhor quisesse, eu daria. É como se ele dissesse: eu sou rei, eu posso dar ao Senhor o que o Senhor quiser. Mas ele disse: eu não vou dar porque o Senhor não quer. Sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado e contrito. Isso o Senhor não desprezará. Sabe por quê? Porque o arrependimento é fruto de um coração quebrantado. O arrependimento é fruto de um coração que reconhece que não tem justiça em si mesmo, que recebe a graça de Deus com um coração alegre e grato e diz assim: Senhor, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo, mas eu recebo. Eu recebo porque, como a tua palavra diz, sendo o Senhor muito grande, a ninguém despreza. Porque a graça dele é suficiente. Salmo 63, 3 diz: porque a graça do Senhor é melhor que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. Nós não podemos olhar o reino de Deus com os nossos olhos humanos e querer adquirir as bênçãos do Senhor. Muitas vezes nós dizemos que somos escravos de Cristo. Não é verdade? Mas na prática, nós nos sentimos donos dele. Querendo que ele viva para satisfazer os nossos desejos. Meus irmãos, não é assim. Sinceramente, com os nossos corações. Quantas vezes Deus disse um não a você? E você agradeceu a Deus? Ou você se emburrou num lugar? Disse: Senhor não me ama, o Senhor não me dá. Porque nós achamos que Deus está no seu alto sublime trono para a nossa disposição, para nos servir. Isso é uma visão tortuosa.
enganadora, totalmente distorcida, falsa do reino de Deus. Mas, infelizmente, muito comum entre nós. Nós dizemos que somos servos, mas nós queremos ser senhores. E por isso nós não aceitamos a graça de Deus, porque o nosso coração não é humilde diante dele. Porque o nosso coração não reconhece que se não fosse por ele, nós não teríamos nada. A palavra de Deus diz que a nossa salvação é um dom gratuito de Deus. E falando desse termo gratuito, eu lembro de uma pregação que eu ouvi certa vez do reverendo Alexandre Ximenes, bem interessante uma ilustração que ele fala sobre a diferença entre alguma coisa ser grátis e ser gratuita. E ele dá um exemplo bem interessante, ele fala que uma coisa pode ser grátis para mim, mas ela não é gratuita. Ele disse que uma vez ele conta sobre isso, que estava numa loja que importava carros de luxo, de alto luxo. E ele conversando com o vendedor, ele perguntou assim, quem é que compra esses carros aqui assim? Esses carros assim, hoje seria na faixa de 800 mil, 1 milhão de reais, por aí. E aí o vendedor começou a dizer para ele assim, olha, aquele empresário de sucesso, que assim conseguiu chegar onde ele queria, e aí ele vem aqui e se presenteia com um carro desse. Tem também os milionários que compram aqui para juntar lá e fazer sua coleção. Mas tem também jovem de 18 anos que tirou sua primeira carteira e seu pai veio aqui e comprou uma Ferrari, entregou para ele. E aí ele disse que começou a pensar que aquela Ferrari, para aquele rapaz, custou o quê? Nada. Para o rapaz, não custou nada. Isso quer dizer que ela era grátis? Por quê? Porque alguém pagou o preço. O pai dele pagou por isso. Saiu grátis para ele, mas não era gratuito. A graça de Deus é de graça, como a palavra diz. É grátis para nós. Nós não precisamos fazer nada, até porque nós não podemos. E isso é o que nós temos que ter consciência. Nós não podemos. Nós não temos virtude em nós mesmos para isso, para conseguir o dom de Deus, a graça de Deus. Mas ela, sabe por que ela é de graça? Porque o preço era muito alto e foi pago. Lembra do hino, sei que foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. O preço foi o sangue do Filho de Deus. E isso não é barato, meus irmãos. Isso é muito caro. Mas é muito caro, mas também é suficiente. Isso que nós precisamos entender. Isso que eu quero deixar com os irmãos nessa noite e com a minha vida. A graça de Deus. Que nós possamos entender isso e não querer acrescentar à graça nada. Isso não é humildade, isso é orgulho. Que nós possamos derramar o nosso coração diante de Deus. Que nós não façamos como Simão, que tinha o coração tomado por inveja. Será que algum de nós aqui está aqui porque é atraído pelo ambiente? É atraído pelas boas conversas, pela boa música, que acha um coral maravilhoso desse, bonito, as músicas são tão lindas. Eu gosto de estar na igreja. Sou atraído por isso. É pouco. Nós precisamos ser convertidos. Nós precisamos nos render aos pés do nosso Deus. Sabe de que forma? Desse jeito mesmo. Nos rendendo aos pés de Cristo. Em rendição. Dizendo, só tu, Senhor, podes. Só tu podes fazer. E tu já fizeste. Que um Deus de toda glória convença os nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus, em nossa vida, nos convença daquilo que é o ministério dele, do pecado, da justiça e do juízo. Que o povo de Deus, que nós possamos fazer isso sem medo.
essa reflexão para as nossas vidas. Senhor, me mostre. Me mostre qual tem sido a minha motivação, porque eu quero ir para o céu. Eu entendo a tua graça e a suficiência do sacrifício do teu filho. Recebo essa graça de todo o meu coração. Não cometamos o engano de Simão, de achar que podemos comprar o dom de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. E eu gostaria de convidar cada um de nós a silenciosamente, aí onde você está. Se você, não importa, se você é assim como eu, como Esdras, como Jessé, como Zilmar, como Afonso, que está aqui na igreja desde os Cordeirinhos do Senhor. Nós estamos aqui desde o departamento infantil. Não importa se você está na igreja a vida toda, ou se você chegou ontem ou mês passado. Examine o seu coração. Veja o que é que tem trazido você para cá. O que é que tem motivado você aos domingos ou dias de semana a sair de casa e vir adorar a esse Deus. Que possamos pensar nisso. Senhor, eu não quero comprar, porque eu não posso. Que nós possamos fazer essa reflexão nessa noite. Nós vamos orar. Nós vamos orar juntos. E vamos pedir que o Senhor convença o nosso coração. Amém? Deus soberano. Nós cantamos nessa noite que o Senhor é santo, santo e santo. Como nós poderemos oferecer alguma coisa ao Senhor? Nós somos pecadores, ó Deus. Nós pecamos todos os dias, nós pecamos toda hora. Nós não podemos acrescentar nada à tua cruz, Senhor, porque ela é suficiente, é maravilhosa. Porque a tua cruz, ó Deus, somente o Senhor poderia estar lá. Nenhum de nós poderia estar naquele lugar, nenhum de nós. Somente o Senhor. Somente o Senhor é o sacrifício justo, santo. Somente o Senhor podia satisfazer a ira de Deus. Só o Senhor poderia levar e pôde levar os nossos pecados sobre ti. Senhor, e nessa noite, que cada um que está aqui ou está em casa, em qualquer lugar, se derrame, Senhor, aos teus pés. Humildemente, Senhor, reconhecendo quem nós somos e a nossa incapacidade de comprar as bênçãos do Senhor. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos brilhar e frutificar em boas obras, mas para a glória do teu nome, para que as pessoas vejam as nossas vidas e desejem o Senhor. E desejem o Senhor e a vida que o Senhor tem para nos oferecer. Que nós possamos ser gratos ao Senhor todo o tempo. É o que nós podemos fazer, Senhor. Agradecer ao Senhor por tão grande maravilha, que é a graça do Senhor. Que é o sacrifício do teu Filho, que nos deu livre acesso a ti, Senhor. Agora nós podemos entrar em tua presença, porque o sumo sacerdote foi também um sacrifício justo e aceitável diante de ti. Que bênção, que privilégio, que glória para as nossas vidas. Podermos estar aqui juntos, falando contigo, Senhor, sem sermos fulminados pelos nossos pecados. Como é maravilhoso, Senhor. A tua graça é melhor do que a vida. Por isso, os nossos lábios te louvam. Deus amado, fala aos nossos corações. Tira de nós aquilo que não te agrada. Ajuda-nos a encontrar contigo da forma como o Senhor quer. Em arrependimento, humildemente. E unicamente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nós te oramos e te agradecemos nessa noite. Amém.